Então, queremos cumprimentar nossos telespectadores, o auditório aqui da nossa transmissão ao vivo. Dizer que a temática de hoje é voltada para os índios isolados, né? Esse é o tema principal. É claro que, se tratando de questão indígena, é muito difícil a gente se limitar só no debate de indígenas, os índios isolados, diante dos ataques do capital e do governo brasileiro às populações indígenas e seus territórios. Por exemplo, ontem o debate acirrado aqui sobre mineração em terra indígena, que também afeta os isolados, né? Mas esse é o tema principal. Nós temos aqui, nessa nossa live, a presença da deputada Jandira Fegali, do PCdoB, líder da minoria, que também vai colocar seu ponto de vista sobre o assunto. Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, também integrante da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Indígenas. Nós temos aqui uma honra ter conosco uma pessoa conhecida nacional e internacionalmente como Sidney Possuelo, que sertanista e ex-presidente da FUNAI. Então, seja bem-vindo, a sua opinião será muito importante nesse debate. Temos aqui o Antenor Vaz, outro sertanista também, e consultor de políticas de proteção para os povos em situação de isolamento de recente contato, né? Seja bem-vindo, sua opinião também será de grande valia aqui para nós. Temos aqui o Paulino Montejo, né? Montejo, não é assim? Que é da coordenação da articulação dos povos indígenas, a PIB, né? É assessor da PIB e também tem participado de muitos debates, tá certo? E ainda estamos aguardando, quando chegar, vocês nos avisem, já está autorizado a ocupar a cadeira, o Antônio Eduardo Oliveira, secretário executivo do CIMA, acabou de chegar, essa cadeira é sua, já ganha uma cadeira com microfone ali, ó, certo? Eu quero rapidamente introduzir aqui a nossa conversa e passar para o Sidney, para ele fazer a primeira intervenção. Mas, de forma resumida, nós podemos dizer que o Brasil vive um novo cenário no que se refere às populações indígenas, às populações da floresta, os extrativistas, os quilombolas e todo mundo que eu chamo essa aliança dos povos da floresta. Vive um momento em que o capital predador, não estou falando daquele capital produtivo que trabalha de forma séria, que trabalha dentro da legislação com responsabilidade. Aqui estou falando do capital ganancioso, que, com base no discurso oficial do atual governo, está encorajado a atacar os territórios destas populações em busca de terra, trazer essas terras para eles, em busca de se apropriar dos recursos naturais preservados historicamente por essas populações, inclusive os indígenas, né, como a madeira, os estoques de água doce, na busca de construção de hidrelétricas, né? A mineração, que a gente sabe, e aqui não precisa ir longe, a gente sabe dos impactos na cultura, os impactos na saúde indígena, os impactos no meio ambiente, né? Mas está aqui o projeto de lei para regulamentar a mineração em terra indígena, arrendamento de terras, né? O uso das águas e etc. Está em curso e tem projeto de lei aqui já para reduzir o tamanho das reservas extrativistas, também preservada pelos extrativistas, que historicamente seguiram a filosofia do Chico Mendes, né, de viver e conviver e preservar a floresta, né? Mas também querem mudar a modalidade das unidades de conservação das reservas extrativistas, permitindo, por exemplo, a entrada do capital, a venda das áreas. Então, os territórios, em especial, no Brasil inteiro isso, mas eu, na condição de coordenador do Fórum em Defesa da Amazônia,
né, que tem uma representação ampla da sociedade civil, os 6 partidos que compõem a frente, o fórum, a organização ambientalista, etc., eu diria assim, com maiores impactos até na Amazônia, pelo grau ainda de preservação que nós temos na Amazônia. Então, esse é o cenário que nós estamos discutindo, inclusive a situação de índios isolados. E vamos logo ao assunto, começando aqui com o Sidney, que vai nos brindar com a sua exposição. E vamos fazendo um bate-papo. Depois, Jandira, você pode já se preparando aí para colocar a sua opinião. E nós vamos, e a nossa transmissão é aberta, quem quiser participar, estamos dispostos a interagir com o assunto. Obrigado. Bem, bom dia, deputado, aos senhores deputados, aos companheiros aqui da mesa. E é preciso fazer um pequeno e rápido histórico sobre a questão dos povos isolados. Esses chamados índios isolados, povos isolados, são hoje punhados de homens que sobraram, que continuaram vivos depois desse processo de ocupação da sociedade, da conquista do território brasileiro, e chegaram até os nossos dias, protegidos pela imensidão da Amazônia, etc., pela selva. E eles são absolutamente dependentes do processo de proteção do governo federal. Porque as demais comunidades que, de alguma forma, estão em contato conosco, em situação difícil, mas eles já se representam. Eles vêm a Brasília, eles trazem a borduna, batem no chão e reclamam dos seus direitos. Os povos isolados não têm representantes. É o Estado brasileiro que tem a obrigação histórica, ética, de protegê-los. E ao longo de 80, 90 anos, foi construído esse arcabouço legal de proteção aos povos indígenas. E em 1986, eu, junto com alguns companheiros, eu fiz a proposição para que se mudasse a política, começada desde 1910, ou antes até de 1910, por Rondon, de efetuar contato com esses povos para trazê-los ao convívio da civilização. O pensamento rondoniano era de que esses nossos irmãos que vivem na selva pudessem ter o benefício do processo civilizator, as benesses do mundo moderno. E nós vimos que isso não aconteceu. Isso não vinha acontecendo. Desde 1910, quando Rondon ainda vivo, e ele faz vários contatos. Mas o que se viu historicamente era a seguinte situação. O índio estava isolado, você fazia contato com ele através do SPI, Serviço de Proteção aos Índios, e acabava sendo um desastre. Muitas dessas etnias, essas comunidades, esses povos, desapareceram nos primeiros contatos, principalmente pela carga de vírus que carregávamos e matava muita gente. Mais do que a arma de fogo, os vírus destruíram muito mais os povos indígenas. E, então, se você não fizesse o contato com eles, o que acontecia? Você voltava naquela mesma região depois de 3, 4 ou 5 anos, já tinha uma fazenda que tinha expulsado ou mortos os povos que ali estavam, ou uma estrada já tinha passado, ou feito uma hidroelétrica, alguma coisa empurrava esses povos. Então foi dessa diferença entre fazer contato e não fazer contato que eu dediquei a minha vida mais a esses povos. E conseguimos mudar a política de contato em 86. Depois de 86, fizemos imediatamente após isso
o primeiro encontro internacional sobre povos isolados, no qual eu convidei os países da América do Sul que ainda têm grupos isolados. São 5 países que ainda tinham naquela época. Não sei se permanece. Então, nós estamos com 34 anos da mudança da política de fazer contato para não contato. E chegamos aos nossos dias, sendo breve, para não tomar tempo demais, chegamos aos nossos dias nesse tempo de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. E eu, particularmente, não conheço na história republicana um momento mais terrível e mais difícil para os povos indígenas do que esse momento. Porque se antes, eu sempre me refiro aos governos passados como aqueles que foram menos ruins. Não tem um governo que foi excepcional e compreensivo para com as necessidades dos povos indígenas. Existem aqueles que foram menos ruins. E nós chegamos agora, nesse momento, aonde, e daí o perigo maior desse momento, é que antes haviam incompreensões, mas o Estado ainda tinha FUNAI e, de alguma forma, uma FUNAI deficiente, sempre foi, mas tinha a educação, a saúde, demarcava-se as terras, e, de repente, o Estado brasileiro começa a desmontar tudo isso dentro da visão política do senhor presidente Bolsonaro. E isso é extremamente perigoso, porque isso terá consequências sérias no futuro, porque é o desmonte de tudo que foi construído ao longo desses 90 anos de indigenismo brasileiro. Esse desmonte vai ter repercussões sérias. Por isso, a importância do Congresso Nacional, nesse momento, dos senhores deputados, terem a sensibilidade de não permitir mais esse desmonte da proteção dos índios. A Lei 6.001, a criação da FUNAI, são leis que foram feitas há decênios passados por este Congresso. Não foi imposição de ninguém. Foi esse Congresso que, analisando e sensível às questões dos povos indígenas, fez esse arcabouço todo jurídico que hoje se pretende desmanchar. E a esse Congresso, e estando aqui, nesse Congresso, na presença dos senhores deputados, é que eu faço um apelo para que o Congresso Nacional olhe com todo carinho os nossos povos, que são nossos companheiros, nossos irmãos nessa jornada de 70, 80 ou 90 anos de vida que nós temos. A proteção dessas grandes terras indígenas nos protege também, porque são essas grandes extensões, são 13% do território nacional, a maior parte amazônica, a maior parte com a sua floresta em pé, que nos auxiliam a ser um dos países que mais mantém a floresta, que nos ajuda em toda essa composição que hoje sabemos da criação das chuvas, das nuvens, que vão acabar aqui em São Paulo, no centro-oeste, que vem da Amazônia, etc. Então, ter demarcado grandes extensões de terra indígena, onde a floresta está em pé, é uma questão que não só protege esses povos indígenas, mas também é essencial e importante para a nossa proteção e nos beneficia diretamente. Era só isso que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigado. Depois você pode retornar aí durante o debate. Muito boa exposição. A Jandira, a deputada Jandira, ainda quer ouvir o antenor antes dela, que também é um sertanista que tem uma história, como o Sidney Pozuelo já falou um pouco dessa história, você vai complementando, vai ajudando, né, e trazendo para a nossa atualidade esse debate. Eu gostei muito dessa ideia de que a mudança de política
de não contato, essa sim protege os índios. A política de contato não protegeu. Tá certo? Antenor. Bom dia a todos, deputados, a PIB, CIMI, Sidney. É um prazer, eu agradeço o convite de estar por aqui. Após a fala do Sidney, eu queria dar algumas complementações, né? Primeiro, dizer que no Brasil os índios isolados não são minoria. Eles definitivamente estão presentes na Amazônia brasileira. São 114 registros de povos indígenas isolados no Brasil. Na América do Sul, são 185. Ou seja, desses 185, 114 estão no Brasil. É a maior densidade registrada no mundo de povos indígenas isolados, né? Nesse sentido, a Constituição de 88 definiu o Brasil como um país pluriétnico e multicultural. Quer dizer, antes de 88, essa concepção não existia. Assim como os demais países da América do Sul, essa concepção de que o Brasil não fala apenas português, mas mais de 200 línguas, ficou caracterizado e muito bem claro sobre a questão da autodeterminação dos povos. A autodeterminação não vai pela neurose que hoje os militares ainda trazem de séculos anteriores. A autodeterminação é o quê? Que os povos devem decidir os seus destinos, que os povos devem decidir como se organizam, que os povos devem decidir exatamente como que eles querem manejar seu território. E é nessa perspectiva que hoje o governo Bolsonaro atinge profundamente essa autodeterminação desses povos. Hoje nós temos dois grandes perigos no Brasil, que remontam ao século XVI, ao século da invasão europeia no Brasil, né? Sempre existiu uma cobiça sobre as terras e sempre existiu uma cobiça sobre as almas dos índios, não é? Nesse sentido, as atuais decisões, né, os atuais atos administrativos, os projetos de lei encaminhados pelo governo Bolsonaro, eles afrontam e eles se alinham a esses perigos pelos territórios indígenas. Hoje, não somente o espaço político é o maior defensor dos povos isolados, né? Hoje em dia, graças à Constituição de 88, os indígenas podem se organizar. E é nesse movimento indígena hoje, aliado com as forças políticas e com o Congresso Nacional, a possibilidade de reverter esses ataques frontais às populações indígenas brasileiras, né? Não é só o Brasil que tem povos isolados. Hoje nós temos 7 países na América do Sul, com presença, incluindo o Brasil, com presença de índios isolados. E muito recentemente está se constatando também a presença de povos isolados no Suriname, né, que não estava na listagem desses 7. Então hoje já podemos informar que existe 8 países da América do Sul. Fora do Brasil ou fora da América do Sul, você tem na Papua Nova Guiné e na Índia povos isolados. Então, nesse contexto desse debate, né, a gente pode concretizar 2 grandes ameaças que estão afrontando hoje, recentemente no Brasil. Primeiro, a invasão missionária que o poder executivo está promovendo dentro da FUNAI. Recentemente saiu uma nomeação de um pastor evangélico, fundamentalista, porque você tem várias denominações evangélicas, algumas que inclusive respeitam a posição do isolamento dos povos indígenas, né? É uma autodeterminação. Eles decidem que não querem estabelecer contato com a sociedade envolvente, às vezes nem mesmo com os próprios indígenas vizinhos.
às vezes com indígenas parentes vizinhos, né? E essa postura do governo, né, através de um ato do executivo, nomeia um pastor evangélico fundamentalista, rejeitado, inclusive, pelos próprios indígenas, ao quais ele trabalhou, no Vale do Javari, né? Esse ato administrativo faz parte de um projeto maior desse governo de transformar o Estado religioso. Né? É um projeto maior, porque se não consegue afetar os territórios, eles afetam as almas. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a nomeação do pastor evangélico para coordenar a Coordenação Geral de Índios Isolados e Descendentes de Contato e a recente projeto de lei de mineração afronta fundamentalmente e não respeita os acordos internacionais que o Brasil tem com respeito à questão da consulta e consentimento livre, prévio e informado. Né? Então, acredito que a gente possa aprofundar mais essas questões aqui e agradeço pelo convite e, inicialmente, é isso que eu tenho a colocar. Obrigado, Antenor. Como diz outro problema, não é ser evangélico, é ser fundamentalista e querer fazer uma evangelização forçada. É bom que fique claro isso no debate. Deputada Jandira Fegali, líder da minoria, nossa parceira aí no Fórum em Defesa da Amazônia, você está com a palavra. Primeiro, bom dia aos meus companheiros aqui de parlamento, a esses especialistas, guerreiros e combativos aí na causa indígena, não só ex-gestor, né, como é o Sidney, mas também vocês que fazem dessa causa a causa da vida de vocês. Né? E os dois deputados aqui são de uma região onde os conflitos e essa temática é muito forte, né? Onde as coisas acontecem, né? São do Pará, não é? E é importante dizer que dentro do corpo de partidos que são da oposição, que compõem a minoria, há um partido que é a Rede, que tem a única deputada indígena do Congresso Nacional, que é a deputada Joênia, que não pôde estar aqui conosco, gostaria muito de estar, que é uma pessoa que faz também desta causa a sua causa aqui no parlamento. E tem feito isso com muita seriedade, com muito compromisso. É bom que a gente registre o trabalho da Joênia aqui, não é? Joênia Wapichana. Eu gostaria só de, em primeiro lugar, além de ouvir o que vocês disseram, que é muito importante como histórico, Sidney, e a localização das questões que vocês colocam para nós, e a responsabilidade que nós temos aqui no Congresso, dizer que na Constituinte, eu sou líder da minoria, mas eu sou do PCdoB, né? E o PCdoB na Constituinte teve um papel importante nesse trabalho, né? Na construção do capítulo, né? da política indigenista, e eu tenho muito orgulho disso, porque eu sei que não foi fácil construir esse capítulo, não foi fácil, né? Porque a polêmica em torno dos povos indígenas, ela vai desde a questão da demarcação e os critérios de demarcação, que não são critérios puramente geográficos, né? Tem outros critérios, outros parâmetros para essa demarcação, e sempre se confrontou a questão dos povos indígenas com as questões econômicas e de exploração de terras e de violação e de violência ao meio ambiente, né? Então, tem o aspecto do respeito aos povos tradicionais, aos povos indígenas, e tem esses aspectos que, infelizmente, hoje esse governo não tem escrúpulo. É bom que a gente diga isso, é um governo sem escrúpulo. Eles violam a Constituição, violam as leis, violam os interesses da sociedade sem nenhum constrangimento. Eles não têm escrúpulo nenhum, não é? E eles não fazem, vamos dizer assim, eles não têm, não é uma anuência, não é uma permissão, eles são cúmplices desses crimes. Eles são estimuladores, eles são cúmplices, eles possibilitam o crime. E nós vivemos esse ano passado inteiro falando das queimadas, do desmatamento da Amazônia, nós falamos das manchas de óleo no Nordeste, nós falamos dos assassinatos que ocorreram na região de ativistas não só dos povos indígenas, mas ativistas do meio ambiente.
Nós passamos o ano fazendo denúncias, enfrentando. O fórum foi criado no ambiente da minoria, exatamente esse Fórum Nacional. Nós fomos a Marabá para fazer esse debate, nós fomos ao Sínodo Amazônia para entregar as propostas lá para o Papa, ou seja, recebemos o Raoni aqui, ou seja, a gente tem feito mobilizações para chamar a atenção da sociedade sobre isso, para fazer denúncia internacional sobre o que está acontecendo, porque isso é importante para que o mundo olhe para nós, mas eu acho que há sim uma responsabilidade grande do Congresso nesse momento para enfrentar, porque esse governo ele nos coloca cada vez mais reféns do capital financeiro e de interesses que estão, de fato, na mão das grandes empresas que têm, igualmente ao governo, nenhum escrúpulo. Então, a questão do garimpo, né, ou da mineração, o problema da madeira e o problema dessa exploração, violando completamente esse que é o nosso parâmetro, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela avançou na questão cultural, em conceito de autodeterminação, na questão da demarcação. Essas frentes de proteção etnoambiental, que acho que são 11 hoje, né? Elas têm que funcionar, elas estão esvaziadas, pararam de funcionar. A FUNAI foi tomada de assalto, não só pelo fundamentalismo, mas pelas pessoas nomeadas pelo Ministério da Agricultura, que serve aos interesses dessas empresas e não aos interesses, de fato, do que a FUNAI deveria representar, né? Então, o nosso papel aqui no Congresso, nesse trabalho, é, de fato, confrontar essa posição do governo e, a partir dos instrumentos que temos, né, não só de judicializar o que precisa judicializar, mas de atuar aqui para impedir que determinadas legislações avancem, que se respeite a Constituição. Por exemplo, nós conseguimos, na Comissão de Constituição e Justiça, impedir o avanço de uma proposta de emenda constitucional que alterava a Constituição para impedir que o artigo 231 fosse mantido, né, na sua integralidade. Isso nós conseguimos impedir. Levamos isso, inclusive, ao presidente da Câmara, à época, e fizemos um grande movimento na Comissão de Constituição e Justiça. Muitos deputados que não estão aqui participaram desse processo, né? Como a PEC não mandou a proposta de emenda constitucional, vem o projeto de lei, na tentativa de, por um quórum menos qualificado e menos necessário, burlar a Constituição de uma outra forma, não é? Então, nós precisamos, de fato, reagir do ponto de vista da resistência, de não deixar passar, mas a resistência só não basta. Nós temos que trabalhar para avançar, para colocar o governo acuado, porque não basta só a gente ficar segurando o que tem, né? Isso é fundamental agora, porque esse governo não constrói, só destrói. Então, nós temos que resistir, temos que impedir o avanço dessa legislação, temos que impedir a aprovação dessas legislações, mas nós temos que avançar para além disso. Nós temos que conseguir alterar a composição da FUNAI, nós temos que fazer com que as FPS funcionem, nós temos que fazer a proteção das terras indígenas e dos povos indígenas isolados, porque a consulta a eles não é possível. Por exemplo, a mineração, tem que ser o Estado brasileiro a responder por isso. Mesmo a consulta, né? Se um projeto de lei desse avança para que se faça a consulta para a exploração da região, como é que você vai consultar os povos isolados? Não é? Isso não é possível. Quer dizer, quem tem que responder a isso, por isso, é o Estado. E aí o Estado, é essa FUNAI que vai responder? Então, quer dizer, nós precisamos alterar a FUNAI, as FPS precisam funcionar. Como disse aqui o Sidney, é o Estado brasileiro que tem que responder pela proteção dos povos indígenas isolados. E esse Estado que está aí não protege ninguém, ao contrário. Esse é o Estado das armas, da morte, da desproteção, do ódio, do preconceito, né? Ontem nós vimos essa fala absurda, né, do ministro da Economia, que mostrou claramente a essência desse governo, do preconceito, da humilhação, de tripudiar, que pobre para eles é sub-raça, não é gente, né? Falando das empregadas domésticas, como falou ontem, né? Que o dólar tem que estar alto para a empregada doméstica não viajar, né? Então, assim, eles não permitem nem o desejo, né, nem o sonho. Então, com esse governo não há como a gente esperar muita coisa, nós temos é que lutar. E nós estamos dispostos a isso, e é esse compromisso que a gente precisa assumir, precisa realizar. Não basta resistir, nós temos que ir além da resistência. E é para isso que nós temos que estar juntos também, não é? Porque a gente não vai fazer isso sem vocês.
né? Nós temos que fazer isso com vocês, porque o parlamento isoladamente não é capaz de transformar. Nós precisamos ter, junto com vocês, essa possibilidade de resistir e avançar. A gente só resiste avançando, né? E é isso que nós precisamos fazer. E eu, quer dizer, estou na liderança da minoria agora, daqui a pouco nós faremos esse rodízio, virá outro líder da minoria, e eu continuo na bancada do PCdoB com a mesma posição e somando nessa batalha pelo meio ambiente, pelos povos indígenas, pela luta democrática, pelos direitos e na defesa da Constituição de 88. Esse é seu. Obrigado, Jandira. Deixa eu aproveitar antes de passar para o Antônio Eduardo, do CIMI, só dizer aqui que está no nosso planejamento, na discussão do fórum, da Frente Parlamentar Indígena, liderado pela deputada Joênia, e é bom dizer que esse fórum nosso também envolve, além de PCdoB, PT, PSOL, envolve Rede, mas envolve o PSB, PDT, que são os 6 partidos que compõem a minoria, né? E eu queria aproveitar aqui e já anunciar para os nossos telespectadores que a gente está organizando uma audiência pública aqui, aberta ao público, por isso chama-se pública, para debater esse tema dos povos isolados. Eles não têm voz porque eles estão isolados. Então tem que ser o parlamento, tem que ser as organizações indígenas, né, e tem que ser a sociedade que seja a voz de quem está isolado. E como foi dito aqui, e o Estado brasileiro com o dever de protegê-los, tá certo? Antônio Eduardo, secretário executivo do CIMI, por favor. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui os deputados, a deputada, o senhor Sidney Pussuelo, né, e o nosso outro amigo ali, Paulino, né. Agradecer o convite em nome do Conselho Indigenista Missionário, e dizer que nós estamos muito preocupados com essa situação atual, não só com relação aos povos indígenas, mas do nosso país. Antônio Eduardo, como nós estamos ao vivo aqui, ao vivo é tudo permitido, a deputada Jandira vai ter que se retirar, então já estamos autorizando a sua retirada e vou pedir para vocês se deslocarem para cá, com a saída da Jandira, para ficar um ambiente mais... Explica aí. Não, só explicar, eu tenho que ir ao plenário e depois eu tenho uma viagem a São Paulo antes de voltar para o Rio, tenho uma agenda, então eu estou aqui, eu fiz questão de estar aqui, mas eu, de fato, atrasou um pouquinho, inclusive, mas eu vou sair, mas eu espero que eu possa estar muito com vocês, porque esse congresso não conhece essa temática, vocês precisam nos ajudar. Não, e o vídeo vai ficar à disposição depois. Vamos chegar mais para cá, para ficar um ambiente mais tranquilo? Desculpa aí a interrupção, mas era necessária. Obrigado. Obrigado. Reiterando, né, os nossos agradecimentos e as nossas preocupações com relação a esse momento atual, né, que nós estamos vivenciando. O Conselho Indigenista Missionário é um organismo da Igreja Católica que atua com os povos indígenas, né, em todo o Brasil, e nós concebemos o respeito aos direitos, né, e à soberania, né, e autonomia desses povos, principalmente sobre os seus territórios. Essa luta, né, dos povos indígenas, ela já é histórica e muito, né, tem sido relatado, né, da violência do Estado brasileiro sobre essas populações, né? Mas eles têm resistido, né? E hoje se constitui em mais de 900 mil indígenas, né, no Brasil, segundo o último censo do IBGE, né? Mais de 200 povos indígenas, ou seja, a maior diversidade de povos indígenas do mundo, né? E esses povos, eles têm em comum a luta pelos seus direitos, principalmente com relação aos seus territórios. Nós atuamos no apoio a essa luta dos povos indígenas e na divulgação das suas lutas e no respeito, né, às suas definições próprias. Tendo em vista que esta Casa, né, o Poder Legislativo, concebeu na Constituição de 1988, né, o reconhecimento
a esses direitos dos povos indígenas. Reconhecimento a viver a partir das suas culturas, das suas tradições, das suas línguas. Ou seja, o Estado brasileiro está dizendo que não mais vai tutelar esses povos, mas vai respeitar e vai proteger esses direitos, né? Isso, os povos indígenas têm feito uma luta constante para poder colocar esses direitos na prática. Não só o direito aos seus territórios, mas uma educação diferenciada, a uma saúde diferenciada, e isso fez com que houvesse um aumento significativo da população indígena no Brasil, né? O que está acontecendo no momento, né? O atual governo, ele desrespeita completamente esses artigos constitucionais, desrespeita essa casa, desrespeita ao Constituinte e desrespeita aos povos indígenas e também a toda a população brasileira, principalmente a população pobre, dizendo, olha, não existe mais direitos, né? O direito agora ele pode ser negociado, né, e ele pode ser suprimido a partir do que o Estado quer. Não existe mais nenhum tipo de direito, né? Então, isso é bem concreto nessa questão do decreto ou do projeto de lei 191, onde o governo volta com essa possibilidade da tutela, dizendo, olha, nós não temos que ouvir vocês, a gente vai, a partir de agora, né, estabelecer que os territórios indígenas são passíveis de exploração econômica, sim, né? Basta o Estado identificar que tem riquezas naquele espaço territorial e nós vamos, então, possibilitar a exploração desses territórios. É um retorno com aquela possibilidade da tutela, não é? E isso coloca também o desafio de que as populações indígenas elas vão passar a ser assimiladas por uma intenção, né, meramente econômica e extremamente violenta do governo, né, que diz também que os povos indígenas têm que deixar de ser índio, eles têm que vir para a chamada comunhão nacional, que já era tratada no período da ditadura militar. Então, volta todo aquele processo, né, de estabelecer a assimilação dos índios à comunhão nacional, né? Dentre esses está as populações em situação de isolamento e de recente contato, né? Como já foi colocado aqui, existe a notícia de 114 povos nessa situação, e reconhecido pela FUNAI 28 povos, né? Esses povos, eles não querem essa proximidade com a nossa sociedade. A Constituição reconhece esse direito. Eles têm o direito de viver a partir do seu modo de vida, né? E por isso, né, a Constituição também, e a partir de todo um trabalho feito, e aqui está o Sidney Possuelo, que colocou toda essa história, né? Foi feito todo um trabalho no sentido de estabelecer as bases de proteção para que esses povos continuassem sem esse contato, né? E essas bases de proteção ela têm uma importância vital, e elas estão sendo atacadas, né? Estão sendo atacadas. Pois não. Posso pedir uma parte, porque eu estou lembrando, e acho que é uma questão até de justiça histórica, porque o CIMI tem sido, nas falas de governo, foi muito citado de forma negativa, e eu queria recordar o seguinte, recordar a figura do Padre Yazzi, que foi o primeiro presidente do Conselho Missionário Indigenista, e foi muito importante, porque o Conselho Missionário Indigenista, naqueles anos, nos anos 70, em que a ditadura militar não permitia que nós, funcionários, falássemos, era através do Conselho Missionário Indigenista que se levantava vozes
as vozes da igreja se levantou na defesa dos povos indígenas. Eu digo isso, eu não sou religioso, não sou um homem, não confesso, o que me deixa bastante à vontade para evocar a figura do Padre Asi e dizer aqui o meu testemunho, que o Conselho Missionário Indigenista falava quando nós, funcionários públicos, não podíamos falar. Era só esse reparo que eu queria. E sem fundamentalismo. Né? Muito bom, isso Obrigado. continua. Mas nós primamos por um princípio de que os povos indígenas, eles são os protagonistas. Eles têm esses direitos e nós temos que estar junto com eles. É claro que isso, para a gente, tem sido muito caro. Muitos companheiros têm tombado também. Foi citado aqui o Padre Asi, nós temos a figura do Gunther, né, também um grande companheiro que viveu muitos anos com os povos Uruahá, né? E temos companheiros que estão lá, né? Lá no Xingu, no Xingu, a nossa referência é Dom Ervin. Dom Ervin, né? E nós temos muitos companheiros que estão lá na luta, tentando fazer com que esses povos tenham vida e vida em abundância. Mas nós queremos chamar a atenção da sociedade aqui, dessa casa, que nós temos que, de fato, voltar a fazer aquela luta que a gente fazia na década de 70. Lutar pelo povo brasileiro, né, de fato, porque é uma série de propostas que está vindo por aí, inclusive contra os povos indígenas, porque se os povos indígenas estão sendo atacados da forma como estão, né, vai ter repercussão em toda a sociedade brasileira. Né? Hoje, os territórios indígenas são fundamental para a proteção do meio ambiente. Né? Abrir esses territórios para a exploração significa que nós não vamos ter mais uma vida saudável. Né? E isso vai ter influência também nos grandes centros urbanos. Fala-se muito nas mudanças climáticas, né? Então, existe uma importância na proteção a esses territórios, né? Áreas de preservação, territórios das populações tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, enfim. Esses territórios seguram muito, né, a qualidade de vida, né, não só daquele local, mas também dos centros urbanos. Essa relação é feita, inclusive agora na exortação, né, sacerdotal que o Papa fez com relação à questão do sínodo, foi lançada ontem, né, e tem o nome Querida Amazônia. Ele fala sobre isso. Proteger essas populações, proteger a Amazônia é proteger o planeta, né, que ele chama de a casa comum. Né? Tanto é vital hoje a gente estar relacionando, né? E aquilo que ele fala, tudo está interligado. Tudo está interligado. Né? Então, quando a gente luta pela demarcação de um território, pela proteção de um território indígena, nós estamos lutando pela qualidade de vida no nosso planeta. Né? Nós não estamos lutando só pela população indígena, mas pela população que está em todo o seu entorno e, principalmente, né, pela qualidade de vida dos centros urbanos também. E esse governo, infelizmente, de uma forma rudimentar, né, de uma forma até ignorante, ele desconhece isso. Né? E ele coloca como princípio a exploração desses territórios, o que é uma grosseria, o que é um erro, o que é um equívoco. Né? Tem aumentado muito a violência contra os povos indígenas. Aumentado muito a partir disso. Porque cada fala, né, principalmente do presidente da República, um cidadão lá na área toma a iniciativa de invadir o território e de provocar, né, as populações que estão no entorno. Isso tem sido uma constante. Né? Recebemos notícia essa semana que cerca de quase 100 policiais já estão, né, organizados para invadir o território tupinambá, no sul da Bahia. Isso vai ser uma tragédia.
né? E essas informações vêm de várias regiões dessas invasões. Veja o que aconteceu no Maranhão, no território Guajajara, né? No Vale do Javari, é uma constante a invasão de garimpeiros, de madeireiros, onde existe a maior concentração de povos indígenas isolados, no Vale do Javari. Então, há uma ameaça, né? E a gente chama a atenção, agradece aqui a intenção e, ao mesmo tempo, a boa vontade dos senhores no estabelecimento, né, desses espaços de discussão, e estamos à disposição para discutir, para se somar, né, nessa luta, né, que é uma luta justa, é uma luta digna, que é uma luta em favor do povo brasileiro, não é uma luta em favor dos povos indígenas, do povo brasileiro. Se os povos indígenas tombarem, se os povos indígenas perderem seus direitos, o povo brasileiro também vai sofrer com essa derrota dos povos indígenas. Portanto, conclamamos a todos e todas, né, a sociedade brasileira, a se somar nessa luta. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Eduardo, do CIMI. Paulino vai encerrar, porque a PIB, a principal Organização Nacional dos Indígenas, tem que ter a última palavra. Vamos ouvir o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, lá do Pará, também um companheiro histórico nessa batalha, né, em direito dos povos da Amazônia, dos povos indígenas, né, e você está com a palavra. Obrigado. Então, quero fazer algumas considerações que expressam o significado deste momento, o prazer de estar diante de vocês. Já tinha reunido com Antenor, mas nunca tinha tido o privilégio de estar ao lado do Sidney Ponçoelo. E isso é um privilégio dos maiores, particularmente no momento atual, em que não só os povos indígenas, a Associação dos Antropólogos, o CIMI, os indigenistas, os sertanistas, os deputados e senadores que ousam respeitar a Constituição e lutar para que ela seja cumprida, todos sendo alvos de uma violência, que é uma violência resultante de um planejamento estratégico. Eu não trabalho com essas teorias da conspiração, mas tenho convicção, por leituras das teorias, inclusive contemporâneas, sobre geopolítica, e leituras de pensadores contemporâneos, particularmente o mais recente livro que eu li, exatamente Esquerda do Mundo Univos, do Boaventura de Souza Santos, literal o Souza Santos em dizer: o imperialismo norte-americano deixou de exercer a tática de golpes explícito, de apoiar militares ou civis para comandar a tomada violenta do poder, como fez no mundo inteiro e na América Latina em particular, inclusive no Brasil, com uma ditadura sanguinária de 21 anos. Ele diz: o imperialismo norte-americano agora usa as embaixadas para atuar junto aos governos vendilhões das suas pátrias. E eu acho que ao longo da história nunca se teve um governante tão descaradamente contrário à soberania territorial brasileira como o Bolsonaro. E o que está ocorrendo é que eles patrocinam golpes. Não que eles consigam evitar todos os conflitos. E quando há conflitos, eles usam todos os meios informacionais, todos os meios oficiais ou não oficiais de comunicação para criminalizar quem tem um poder quando, em alguma medida, se reage àquela tentativa de golpe. Mas, se possível, usa-se a democracia para destruí-la. É através de meios democráticos que eles estão tentando
destruir, provocar um desmoronamento de todo um arcabouço institucional de aparelhos do Estado e das políticas de proteção dos interesses nacionais. E, nesse sentido, é realmente uma ação que ela se estabelece numa perspectiva de tática de guerra. Como é que se faz quando você está sob fogo cruzado? Com a sensibilidade, talvez você consiga encontrar a direção onde o inimigo seja mais fraco e onde haja mais porosidade, mais condições de evacuar. Por quê? Ficar no meio e receber o fogo de todas as direções é sinal de derrota, de morte. Às vezes se consegue resistir, às vezes por uma questão de sorte, às vezes por uma capacidade e sensibilidade de construir uma contra-estratégia. O que é que o governo tem feito? Tem bombardeado de todas as direções possíveis. Então, as terras indígenas são questionadas, e não inicia agora. É claro que eu também sou crítico dos limites de vários governos, mas há uma data importante, recente, que é janeiro de 2016, um parecer da Advocacia Geral da União que anula todo um arcabouço, um esforço para criar uma metodologia de estudos que possam viabilizar o reconhecimento, homologação, demarcação das terras indígenas. Esse parecer 01/2016 é talvez 17, talvez seja um dos crimes institucionais que expressam a maior violência contra os povos indígenas, porque os estudos antropológicos ficam comprometidos. Aquilo que eles queriam fazer através da PEC 215, eles estão fazendo na marra, através de meros pareceres de uma instituição do Estado, e há, infelizmente, advogados públicos que se prestam a essa vergonha de advogar em favor de interesses escusos, interesses financeiros de grandes corporações mineradoras, madeireiras, e usar a sua caneta para assinar pareceres que são verdadeiros instrumentos de guerra e de destruição de direitos, particularmente daqueles que são mais vulneráveis, os pobres e os indígenas, e entre os indígenas, as comunidades que ainda vivem no isolamento. Então, eu queria dizer que nós estamos aqui fazendo a resistência. Estamos falando para um número grande de pessoas, mas isso aqui é insuficiente. Eu acho que o Sidney datou bem. É muito recente a luta e a constituição de um sistema de proteção. Eu creio que a gente fala muito em OIT e Resolução 169, e não tem que esquecê-la, ao contrário. Mas é bom dizer que há um discurso calhorda, até de generais, que dizem ter medo de que as comunidades, ao exercer seu poder de autodeterminação, decretem a soberania. Eles usam muito o exemplo dos Yanomami, e talvez por isso permitam 10.000 criminosos garimpando em terra de Yanomami, um povo que já tem hoje 56% são dados oficiais de pessoas contaminadas por mercúrio. Então, é um genocídio, é um etnocídio planejado. Esses mesmos que falam em soberania e que dizem temer que os povos indígenas, até porque parte às vezes está na Venezuela, outros povos, partes estão ali no Paraguai ou na Bolívia, mas também estão no Brasil, que decretem e saqueiem o território brasileiro, retirem parte do território brasileiro para constituir-se enquanto uma república independente. São os canalhas, porque são exatamente esses os vendilhões do território. São esses que apoiam essa política de exterminação voltada aos interesses de grandes corporações estrangeiras. São esses que apoiam,
Sabe as bombas quais são? A destruição do prestígio de um INPE, que eles não conseguiram. A destruição e praticamente paralisação da FUNAI. Recursos chegaram a ser muito poucos, 12 milhões ou 800 mil reais, para políticas como a política dos povos isolados. Não pode permitir alguma ação dos funcionários, mesmo aqueles funcionários de carreira que têm compromisso com o direito indígena. Como fazer? Se não há carros, se não há contratação para transportes, se não há manutenção dos carros que estão parados, com pneus furados, com motor enferrujado. Mas se você pega a política de redução das unidades de conservação, que nós já conseguimos barrar, e eles retomaram, a lei de flexibilização que eles querem aprovar para o licenciamento ambiental, inclusive permitindo auto licenciamento. Você imagina o que é isso? O camarada diz, essa terra é minha, é da União, é de usufruto indígena. E ele pede licenciamento para produzir arroz, ou para explorar o ouro, ou qualquer outro minério, ou para construir uma hidrelétrica. E ele se autolicencia. É possível acreditar que haja um relatório nessa perspectiva? É possível acreditar que um representante do povo possa querer legalizar um crime aprovando uma lei? Mas já tentamos. Barramos na comissão, na comissão permanente de Finanças e Tributação, quando eu pertencia a ela. Eles não conseguiram até agora aprová-la. Mas eles não param. E são muitos bombardeios de muitas direções para tornar inviável a resistência. Então, essa decisão de mandar aqui um projeto totalmente constitucional, o projeto de lei 191, é mais um crime. É aquela coisa. Vamos tentar, porque cumpre dois objetivos. Se não houver força para resistir, a gente aprova, mesmo sendo ilegal. E mesmo o caminho regimental sendo ilegal. E mesmo sendo contra a Constituição brasileira, ou seja, mesmo ferindo a Carta Maior, mesmo ferindo a constitucionalidade. Tentemos. Mas não é só o objetivo de aprovar, porque eles querem aprovar, mas acima de tudo, eles querem conquistar as almas, não só dos povos indígenas. Eles querem conquistar as mentes e os corações do nosso povo. Porque se é uma coisa aqui que todos os parlamentares reconhecem, é que todas as vezes que a presença indígena se fez aqui, conseguiu barrar projetos criminosos contra os povos indígenas. O que eles estão tentando é fazer com que cada vez mais o povo ache que ser indígena é ser atraso, é inviabilizar o desenvolvimento. O discurso do presidente é cotidiano para criminalizar as comunidades indígenas. Exílios têm que ser humanos, eles têm que ser civilizados, ele tem o direito, inclusive, de garimpar nas suas próprias terras. Então, tem o direito de ser empregados de um arrozeiro, porque eles querem viver em Raposa Serra do Sol. Se o quartieiro, assassino, que queimou pontes, que enfrentou as forças federais, que contratou o oficial evadido da Venezuela para produzir bombas, e depois foi eleito deputado, e depois foi eleito vice-governador, denunciado por ter vendido há 2 anos atrás, por 500 mil reais o cargo de vice, para que o presidente da Assembleia Legislativa, que era oposição à governadora, que também não vale nada, pudesse assumir o poder. Esse canalha teve o apoio dos tucanos no Pará, do ex-governador Simão Jatene, para ocupar terras nos lagos do Arari e do Marajó. Uma área ecologicamente frágil. Hoje os municípios do Arari têm cerca de 40% dominado por este criminoso na minha terra, com aval do Estado. E as coisas vão se impondo, porque são ataques planejados de todos os lados, e todos com o mesmo objetivo. Ora, ontem
pedir um minuto para fazer quase uma questão de ordem, era mais um apelo ao Rodrigo Maia. Vez por outra, o nosso presidente tenta passar a ideia de republicanismo, de compromissado com a democracia. Que bom! Criticou aquela aventura nazista do ex-secretário de Cultura. E ontem, inclusive, a imprensa publicou que ódio sexual, sexismo, como a violência que vitimou uma jornalista da Folha de São Paulo por um dos criminosos das fake news, e vem o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, à tribuna, para dizer, realmente, ela ofereceu sexo em troca de informações sobre as fake news. Quer dizer, esse tipo de agressão não pode passar. Nós não podemos naturalizar. Mas por algum tempo, um deputado que fizesse isso, no outro dia estava na comissão de ética e com algum grau de punição, apesar do corporativismo. Se fosse de esquerda, estava sem mandato. Agora os caras fazem todas as violências e fica assim. Mas pelo menos houve uma posição crítica do nosso presidente. Mas ontem eu disse, presidente, obrigado por ter recebido a comissão, que foi discutir o PL 191. Mas eu fiz questão de citar o artigo 137 da Constituição e o artigo 125, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B. O que diz o inciso 2º? Versar sobre matéria. B, evidentemente inconstitucional, isso dá o direito ao presidente de devolver. E por que é evidentemente inconstitucional? Por vários motivos, no mérito. No mérito. Na pretensão do projeto. Mas ela desobedece um rito. Porque diz esse projeto regulamentar o artigo 176 da Constituição e o 231, que garante exatamente aos povos indígenas o direito de ser reconhecido como povos originários. O que quer regulamentar? Mas a lei diz que exige lei complementar. Se é lei complementar, não pode ser lei ordinária. Como é que um presidente, com toda a assessoria que tem, manda um projeto totalmente desobediente aos trâmites regimentais e constitucionais? Quer o quê? Permissão para estuprar a democracia de forma aberta e com perdão dos que têm responsabilidade em defendê-la? Então, eu espero que o presidente da casa, apesar das diferenças, de ser um liberal, e eu respeito a opinião dos liberais, eu vou debater aqui contra a autonomia do Banco Central, eu vou debater contra muitas coisas, mas eu vou respeitar se eu perder. Agora, tem coisas que não dá para perder sem reagir e de forma firme, porque esse tipo de concessão é inaceitável, porque ele tem nome, etnocídio. E nós não podemos admitir que aqueles povos que são os mais vulneráveis sejam alvo do ataque desses sanguinários entreguistas do país. Não é o governo só, é quem o apoia. Não é a Regina Duarte só. São os generais, inclusive os demitidos, que foram demitidos e continuam sem vergonha, calados, sem dizer as sujeiras e o porquê foram demitidos. Mas os que permanecem, como o general Augusto Heleno, que chegou a afrontar o presidente da República, e que àquela altura, com o prestígio que o Lula tinha que na mesma hora dizer, Tarso, ele está demitido, deixou que se negociasse por baixo dos panos para que ele fosse para a burocracia antes de entrar na reserva, e hoje está aí. É um dos articulistas, porque não sei se vocês sabem, a escola de assassinos que deixou o Panamá há alguns anos e está instalada em território norte-americano, continua a formar golpistas. E o general Augusto Heleno, entre outros oficiais, nessa geopolítica de segurança e desenvolvimento, porque não pensem que a ditadura acabou, ele continua a ter presença, colaborador, como professor dessa escola que formou todos os ditadores que por décadas infernizaram
a vida dos povos latino-americanos, inclusive por 21 anos mataram, torturaram os lutadores brasileiros, inclusive milhares e milhares de indígenas. Então, a Comissão da Verdade inclusive mostrou que chegou a ser mais de 50 mil indígenas, mas do que foi efetivamente ouvido, aí eu vou esquecer, mas alcançou alguns milhares de indígenas vítimas diretas da violência desse regime sanguinário. Então isso tem que ser dito. A resistência é necessária. Eu acho que a PIB está resistindo, está no caminho, tem um grupo de advogados importantes. Eu acho que nós pedimos apoio dos grandes juristas do país, porque se o Rodrigo não devolver esse projeto, nós temos que conseguir no Supremo, que também nós sabemos sofre aquelas contradições, aqui ou ali, a gente não consegue entender uma decisão monocrática de um ministro para favorecer A, B ou C, sempre com um tratamento muito diferenciado, quando se trata do pobre preto da periferia, que não tem nunca a possibilidade de chegar ao Supremo para defender os seus interesses. No entanto, nós não podemos perder a fé no Supremo. Eu acho que o Supremo tem que ser provocado, se necessário, para impedir, porque esses vários ataques se consolidam com esse projeto 191. Não pensemos que não tem nada a ver, ao contrário, como o Ayrton falou, tem tudo a ver, porque na medida em que se autoriza a ocupação das terras indígenas para mineração, para implantação de hidrelétricas, para retirada de hidrocarbonetos, enfim, nós estamos vendo máquinas, motosserras, tratores, avassalando o território e dizimando, porque o projeto é etnocida, porque se há resistência à destruição do equilíbrio ecológico no Brasil, essa resistência sem nome, comunidades tradicionais e povos indígenas em particular, e particularmente os povos isolados, que podem até determinar que querem ter contato, mas que têm o direito, como comunidade isolada, de decidir o momento que querem ter contato, se decidirem ter contato com outros povos indígenas ou com a chamada comunidade branca. Desculpe a minha emoção. Obrigado. Obrigado, deputado Edmilson. Permite aqui. Ontem, 15 anos do assassinato da irmã Dorothy. Eu acho que esse momento aqui é uma grande homenagem. Eu disse a ela, eu disse ontem, que quando no velório do Ulisses de Manassas, um poeta, líder do MST no Pará e da direção nacional do MST, o padre Paulinho, da CPT, disse a si mesmo: sem terra não morre, sem terra vira semente. E eu disse ontem que assassinaram a irmã Dorothy. É uma norte-americana, era irmã católica, mas era a expressão do respeito à diversidade cultural, respeito aos povos tradicionais e de compromisso com um tipo novo de civilização, muito inspirado nas experiências comunais das comunidades primitivas. E é isso que apavora essa burguesia sórdida e entreguista. É a possibilidade de termos um tipo de desenvolvimento que não seja a expressão de um progresso que assassina, um progresso genocida, porque não há progresso genocida. Muito obrigado. Bem lembrada os 15 anos do assassinato da irmã Dorothy, eu, como deputado estadual, dei em vida a ela no título de cidadã paraense na Assembleia Legislativa, com o apoio do deputado Edmilson, que era meu colega na época, e depois do assassinato dela, aprovei um projeto de lei que tornou a Romaria da Floresta, que é a modalidade de homenagem feita todo ano a ela, como patrimônio imortal, imaterial e cultural para o estado do Pará. Então, a Dorothy vive. Me desculpa o abuso só, é que o improviso tem disso. Quando eu citei o 69, e disse importante citá-la, mas é porque eu queria dizer, pessoal, a gente pode também dizer, porque os canalhas falam, resolução internacional, nós temos soberania, e eu acabei perdendo a ponte. O que eu queria dizer é que desde 19 de abril de 2004, temos um decreto-lei. É decreto, mas não é decreto de general, não. É como uma lei aprovada. O nome decreto-lei é porque é uma resolução internacional que foi não só subscrita
pelo embaixador brasileiro ou pelo ministro das Relações Exteriores. Virou lei porque foi aprovada pelo Senado e pela Câmara, ou seja, pelo Congresso Nacional. Tem número. A 169 no Brasil é lei brasileira, é lei nacional 5051 de 19 de abril de 2004. E é isso que a gente tem que chamar a atenção, porque eles têm que respeitar também este decreto-lei, que é lei do nosso povo, aprovado pelos representantes legítimos do nosso povo. Obrigado. Obrigado. Vamos encerrar com a palestra aqui do Paulino do CIMI, que eu acho que, entre outras coisas, deve falar para nós desse posicionamento da PIB sobre, falei CIMI, né? Eu sempre misturo, a PIB, né? Falar para nós sobre esse posicionamento da PIB sobre os povos isolados, né? Falar dessa luta dos povos indígenas em torno desse projeto de lei da mineração e outras intervenções, né? E eu queria anunciar aos telespectadores que no final nós vamos, além de fazer um convite, anunciar aqui um calendário de ações planejadas para fevereiro e março, no que se refere aos povos indígenas e os povos da floresta. Então, para que vocês possam se integrar nessa luta. Paulino. Bom dia a todos e todas presentes que nos estão ouvindo pelas redes ou pela televisão, né? Agradecer muito o convite. Eu aceitei na hora porque estava com uma vontade não apenas de reencontrar o Cisne, mas prestigiar o Cisne, né? E agradecer também o Antenor, né, que acabou recentemente coordenou um relatório sobre os povos isolados da América do Sul. É bom, talvez, disponibilizar isso, inclusive digital, não, pela internet, para que as pessoas se informem um pouquinho mais, né? E logo o prazer de reencontrar aqui os companheiros do CIMI, de longa data, conhecem o trabalho deles, né? E delas, os militantes e os militantes do CIMI, e os companheiros aqui parlamentares, né? O Ayrton, dos tempos que era líder sindical, né? A gente ajudou a transição do Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais da CUT, e a ocupação da CUT pelos trabalhadores rurais, um passo importante, né? Que depois se articulou e a COTAG passou a fazer esse trabalho do sindicalismo rural, articular com a CUT, com os trabalhadores urbanos, a importância das alianças e das construções históricas. E o Edmilson, né? Do tempo que era prefeito, né? Quando a gente impulsionava a Unipop no Pará, né? A gratidão de estar do meio da companheira aqui é que, no caso particular nosso aqui, é que nós soubemos das coisas não através de livros nem da academia, né? Nossa universidade foi a vida e o envolvimento na luta, né? Eu agradeço muito ao síndico por terem feito lembrar os tempos da Constituinte, né? Aliás, a sabedoria do Cisne e outros companheiros que se anteciparam, inclusive, à Constituição. Uma Constituição, a Carta Magna brasileira, que custou muita luta, inclusive sofrimentos e sangue. Mobilização, no caso específico dos povos indígenas, nunca teve uma mobilização tão importante quanto a época para garantir o texto constitucional, os artigos 231, 232 e correlatos, né? Inclusive, eu sempre falo, às vezes, nossos companheiros e companheiras, da luta sindical, social e popular, perdem memória, né? Tem que nos apegar à memória. O quanto a Constituição significou para o povo brasileiro, conquistas, mais de 30 anos, que estão indo para o espaço,
E ainda, a Constituição brasileira teve uma grande contribuição no campo internacional. Eu também faço muito esse exercício de vincular de cima para baixo e de baixo para cima, na perspectiva geopolítica, a luta dos povos indígenas. A Constituição brasileira iluminou bastante as reformas constitucionais em outros países. Equador, Colômbia, 91, e depois a Constituição venezuelana. E como se fosse pouco, tem companheiros que estranham quando eu falo isso, nós tivemos contribuição na revisão do convênio 107 de 1957, que virou em 1989 a Convenção 69. Articulados com os companheiros do CIMA, nós mandamos contribuições para a grande Assembleia da OIT que fez a revisão. Aliás, que ratificou as proposições do grupo de trabalho que vinha exatamente tentando reformular o 69 desde 1986. Aí, companheiro, aí, por isso eu te agradeço, estar juntos aqui. Essa memória é importante resgatar. As coisas que nós alcançamos após os 30 anos, não foi de graça, foi de luta, foi de envolvimento, de meter a cara, de dar a vida por isso. Então, aqui a gente fala com conhecimento de causa. A OIT, então, foi aprovada em 1989, ratificada em 2002, e o decreto legislativo 5051 em 2004. Aí a gente bate nossa memória, né, Edmilson? Então, quando você olha para o cenário atual, nunca visto nos últimos 32 anos, você fica estarrecido, com dó, e até que luto antecipado, não dá para admitir. Por isso que é daí a importância de um evento como este, né? Não apenas para o parlamento, mas para a sociedade brasileira, a opinião pública nacional e internacional, porque muitas vezes ficam iludidos e acreditando nas falácias oficiais, nos chavões de sempre, muita terra para pouco índio. Mas eu estava esperando que o Edmilson lembrasse, se a gente fizesse a comparação, muito pouco fazendeiro para pouca terra, né? E aos poucos, cada vez mais, com a grilagem em curso, para cima dos territórios, não apenas na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, na Mata Atlântica, etc. E o Cine, acho que apontou o coração do risco dos povos isolados, que não é só agora, assim, na invasão colonial, para quem tem um pouquinho de história, né, colega? Historiador aqui. Mais do que as armas de fogo, o trabalho forçado, a escravidão, que aniquilou os povos das Américas foram as doenças. Os vírus, as doenças trazidas pelos europeus, foi a maior força de extermínio que foi usada pelos colonizadores. Sevitan Todorov, aquele historiador francês, e companheiros aqui, inclusive brasileiros, que se debruçaram para resgatar essa história, no caso do Brasil, se registra 70 milhões de índios assassinados na América toda. Só para lembrar, os aztecas tinham uma população de 25 milhões. Em um período de 150 anos, baixou para 1 milhão a população azteca. No Peru, de 9 milhões para menos de 1 milhão. E assim, se você for citado pelos registros etnográficos, etnohistóricos, arqueológicos e tudo pela América Latina, você vai percatar. Idem no Brasil, você fala de 5 milhões na época. Quantos nós temos hoje? 2 registros da Comissão Nacional da Verdade em quantos anos? 21 anos que você falou da ditadura. Fala de 8.300 e pouco indígenas assassinados no período da ditadura. Mas tem uma coisa curiosa.
foram pesquisados em menos de 2 anos apenas 10 povos atingidos pela ditadura. Se nós tivéssemos tido tempo para nos debruçar sobre os 230 povos que falavam na época da Constituinte, sim, porque na época da Constituinte a gente falava de 230 povos, hoje falamos de 305. Imagina quantos índios seriam registrados apenas no período da ditadura. Mas os assassinatos e os massacres contra os povos indígenas não foram só apenas da ditadura, mas ao longo da história. De uma ou outra forma, pela violência física, pela violência armada, pelos caçadores de índios, e mais recente, até pelos garimpos. Não vamos longe, 1988, o massacre dos Chicuna, pelos garimpeiros. Enfim, o genocídio de 93, o Ximu, como é? O Ximu, que possibilitou inclusive a criação do primeiro Fórum de Apoio aos Povos Indígenas, onde incrivelmente conseguimos reunir sociedade civil, igreja e FUNAI. Não sei se você lembra-se. Em defesa do povo Yanomami. Então, a história toda dos povos indígenas foi marcada por violência, assassinatos, genocídio, massacres. E esse cenário está de volta. Vamos ver por quê. Não sei quanto tempo para facilitar, eu tenho que fazer um roteirinho aqui, né? Primeira coisa, concordamos com os companheiros, né, que estamos reféns de um ultraliberalismo econômico para o qual vale tudo, inclusive atropelar a democracia, e a base legal da convivência social digna e justa, que fala de um pretenso desenvolvimento eufemisticamente tratado de sustentável, e já foi dito aqui, quando na verdade é um projeto de morte, que está de olho sobre as terras. É importante a gente falar não apenas de terra, aliás. Terra é um conceito jurídico, que faz referência ao chão, que estamos falando de território. Por isso a gente fala, inclusive a declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas avança para falar de terras, territórios e recursos naturais. Ainda tem a deixa de falar de recursos naturais. Nós, povos indígenas, não falamos de recursos, nós falamos de bens naturais. Em outro contexto, a gente fala de bens comuns, né? E quem está de olho sobre isso? O Edmilson já lembrou, desculpa a confiança, mas é porque conheci os das antigas, né? Chamados assim, as corporações, que muitas vezes fardadas de nacionais, tá? Que envolve tudo quanto é tipo, e no caso, no momento, estamos falando das corporações da mineração. E comparsas de todo quanto é tipo. Vamos ver depois, né? A pretensa intenção de regulamentar a mineração e às vezes com a aparência de acordos entre corporações e povos indígenas. Não se iludir. Nesse contexto não tem acordo. Porque em momento nenhum, na história recente, inclusive dos governos anteriores, vamos ter capacidade de autocrítica, há a condição de obedecer a 169, você chega lá já com os projetos fechados. Você falou, o pacote de desenvolvimento já está fechado. E a 169, no artigo 7, fala de consulta às instâncias legalmente constituídas, no planejamento, na implementação e na avaliação dos projetos de desenvolvimento regional. Vai lá. Da minha experiência, nunca houve esse caso.
de consultar antes de fechar projeto nenhum, algum. Né? Então, a segunda questão, muitas vezes se cita experiência, não, mas a mineração em territórios indígenas já deu certo na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos. Né? Só que se esquece que aqueles empreendimentos foram constituídos a partir da expropriação territorial. Expropriação territorial, da expulsão dos povos dos seus territórios. E quando teve alguma perspectiva de preservação, se manteve a relação numa perspectiva colonial, colonialista. Não se diga, talvez seja um lapsus, deputado, podemos falar de primitivos, ou não podemos falar de tribos, ou não podemos falar de aborígenes, como se diz na Austrália. Estamos falando de povos. Porque há um acúmulo na legislação nacional, inclusive incorporada em 2004 pela 169, e na legislação internacional de povos indígenas. Então, não podemos abrir mão do avanço que teve no direito internacional também. Tá? Os sistemas de consulta, normalmente pregoados, se reduzem, como foi no caso de Belo Monte, a oitivas ou a audiências, piadas de audiência, que eu acompanhei, por exemplo, audiências realizadas no trajeto do gasoduto Urucum-Manaus, audiências realizadas 1h, o povo cochilando, e disse que consultou o povo. Não podemos brincar de audiência. E a 169, no nosso entendimento, enquanto movimento, por isso que nós não aceitamos regulamentar a consulta, é vinculante. É uma lei supraconstitucional. Tem valor de lei mesmo. O que tem que ser feito é aplicar. No entanto, se diz, não tem caráter vinculante. Poderão ser consultados, mas não poderão ter capacidade, poder de veto. Bom, e se acaso, no caso dos povos isolados, a gente defender que seus territórios são livres de mineração, como é que fica? Mesmo eles não poderem falar por si. Mas há uma carga ética, jurídica vigente que a gente não pode desrespeitar. Sim. Com relação a essa questão da 169 povos isolados, a compreensão hoje em dia que se tem na América do Sul é que o próprio ato de isolamento já é uma negativa a qualquer empreendimento ou qualquer ação que afeta os seus territórios, né? E aí advém uma outra questão muito complicada, que é a questão da consulta junto aos povos de recente contato, né? Os povos têm suas formas próprias de organização, têm suas formas próprias de compreensão, e que acontecer consulta a nível, como o Paulinho colocou aqui, 1h, os indígenas de recente contato, eles têm o direito de terem o tempo necessário, o esclarecimento necessário em língua própria para que essa consulta possa ser efetivada, né? Só o Paulinho já está indo para o encerramento. Eu sempre fui muito crítico a essa resolução de que a consulta seja o principal instrumento, porque consulta não quer dizer que ela tem poder de deliberação. Eu já participei de audiências e processos de consulta que a maioria da população presente naquela consulta disse não àquele empreendimento, mas eles foram consultados, disseram não, e o governo executou o que estava no planejamento. Então, isso é um risco muito grande. Mas, Paulinho, vamos para o encerramento. Bom, aí, que já estamos até cansando nosso auditório aqui, nossos telespectadores. Não, tá bom. Então, para agilizar, acho que não podemos admitir, então, a imposição, que, inclusive, projetos que, por princípio, não têm condições, não reúnem nem consideram salvaguardas socioambientais de nenhum tipo.
né? Dessa forma, o que vai acontecer? Apenas vão abrir os territórios para os povos serem vítimas de violências de todo tipo e conflitos sociais, drogas, alcoolismo, prostituição, enfim, uma série de coisas. E no meio disso, nós sabemos, quando há algum segmento, um grupo, uma comunidade que resiste, é criminalizada, é perseguida e às vezes lideranças assassinadas. Tá? Dessa forma, gente, acho que é importante a gente ter consciência de que o PL mineração, embora seja um ponto focal, mas ele não está sozinho. A mineração é apenas a ponta de lança. Tá? Aprovando a lei de mineração, é liberação total de todos e quaisquer empreendimentos. Vocês já lembraram? Hidrelétricas, estradas, ferrovias, portos e assim por diante. Né? E com certeza, as principais vítimas nesse contexto, embora a mineração não seja só na Amazônia, a prospecção, a estudo em todo o país inteiro, né? de mineração. Certamente, as vítimas mais prejudicadas, que nós estamos muito preocupados enquanto movimento, é os povos isolados e de recente contato. Não dá para admitir desse jeito e esse tipo de PL, como outros, idem a MP da regularização fundiária, a flexibilização do licenciamento ambiental e outros tantos projetos que estão em curso e que atingem direta ou indiretamente os povos indígenas, fora a perspectiva de modificar o decreto do processo administrativo das terras indígenas e outras iniciativas que estão em curso, em tramitação e em votação no STF. Era isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, Paulino. Nós vamos encerrando. Como eu disse, vou anunciar aqui essa agenda de ações e de luta aí dos povos indígenas e povos da floresta. Nós vamos ter, vocês fiquem aí atentos, nossos telespectadores, para a data em que nós vamos realizar a audiência pública para debater sobre povos isolados. Então, será uma extensão desse debate aqui, né? Essa data ainda não existe, que nós estamos esperando abrir as comissões para aprovar o requerimento, tá certo? Mas temos duas datas muito importantes já com ação planejada. Agora em fevereiro, vou começar por fevereiro, nos dias 18 e 19, vai ocorrer uma unificação da Frente Parlamentar Ambientalista, no dia 18, da Frente Parlamentar Indígena, com apoio do Fórum da Amazônia, com a participação dessas diversas organizações, liderada pela Frente Parlamentar Indígena, a entrega de um manifesto da Frente Parlamentar Indígena, mas também um manifesto resultante daquele evento lá do Alto Xingu, organizado pelo cacique Raoni, com mais de 500 lideranças indígenas, com a participação dos extrativistas, em que eles fazem um posicionamento firme sobre as temáticas indígenas no Brasil. Então, vai estar presente aqui o cacique Raoni, a Soninha Guajajara, a Ângela Mendes, filha do Chico Mendes, Júlio Barbosa, presidente do Conselho Nacional de Seringueiro, além de muitas outras lideranças que vão estar aqui. Isso 18 e 19, tá certo? De fevereiro. 11 e 12 de março, nós vamos ter, no dia 11 de março, uma sessão solene em defesa das reservas extrativistas que estão ameaçadas e também em homenagem e comemoração aos mais de 30 anos de reservas extrativistas no Brasil, e no dia 12 um seminário sobre a socioeconomia nos territórios de uso coletivo, para mostrar que esses territórios estão dando certo, tanto do ponto de vista socioeconômico e ambiental. Então, gravem aí, 11 e 12 de março, esse debate sobre as populações extrativistas e territórios de uso coletivo, tá certo? E depois outras agendas a gente vai anunciando no decorrer do processo. Quero agradecer aqui o nosso sertanista, o Sidney Pussuelo, o Antenor Vaz, correto? Antônio Eduardo do CIMI, Paulino da PIB, meu colega Edmilson Rodrigues, a deputada Jandira, que esteve aqui conosco,
deputada Joênia não está porque ela teve problema de agenda, né? Mas nós estamos construindo a busca de uma unidade das organizações, mas mais do que isso. Eu tenho dito que nós sozinhos, aqui na Câmara, não daremos conta de barrar essa pauta, essa ofensiva governamental e do capital predador, e é preciso, então, que a sociedade brasileira se mobilize, que além dos povos indígenas, os extrativistas, o povo da cidade diga não a esses projetos, porque se houver uma reação majoritária da sociedade, vai inibir os parlamentares aqui em aprovar esses projetos. Se não houver uma reação majoritária da sociedade, eles estão encorajados e se sentindo livres, né, para aprovar os absurdos que estão colocados aqui. Gente, obrigado aos nossos telespectadores, a nossa assessoria. Guarde esse vídeo, que isso aqui é mais que uma transmissão, isso é um documentário que saiu aqui de palestras, é uma coisa muito rica para a nossa história e demarca uma nova etapa também da luta em defesa dos povos indígenas aqui no Brasil. Obrigado.